Muito boa tarde. Temos hoje mais um webinar do projeto Primeira Via, em cooperação com o Instituto de Estudos Avançados da USP e com o NUP, o Núcleo de Políticas Públicas, também da USP, a quem nós agradecemos muito. Hoje a gente tem um tema muito importante, um tema estratégico, que a gente está chamando de induzir inovação. Quer dizer, é meio uma pergunta que a gente está fazendo. Como induzir a inovação? E para cuidar desse tema, a gente tem um time de primeira linha. O professor Evaldo Vieira, que é hoje o presidente do CNPq, o Guilherme Pronsky, professor da USP e é o presidente do Instituto de Estudos Avançados, e nós temos a ajuda da jornalista Carita Emanuele, que vai servir como facilitadora, Carita Emanuele Sena. Eu vou ler rapidamente o currículo dos nossos participantes. Vou começar com o professor Evaldo Ferreira Vilela, que tem graduação em agronomia pela Universidade Federal de Viçosa. Tem mestrado em entomologia pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo, e tem doutorado em ecologia química pela University of Southampton, do Reino Unido. Foi professor titular e atualmente é professor voluntário, colaborador da Universidade Federal de Viçosa. Foi reitor dessa universidade, foi chefe do Departamento de Biologia Animal, foi diretor do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde e criador e coordenador dos programas de pós-graduação em entomologia e também de biologia animal na Universidade Federal de Viçosa. Membro fundador do Centro de Biotecnologia Aplicada à Agricultura, Bioagro, onde desenvolveu projetos de pesquisa com intercâmbios internacionais, com estágios nas universidades de Tsukuba, Califórnia Davis e Nuremberg Erlangen. Foi membro do Conselho Curador da Fundação João Pinheiro. Foi membro do Conselho Curador da Diretoria de Ciência, Tecnologia e Inovação e presidente da Fundação de Amparo e Pesquisa do Estado de Minas Gerais, FAPEMIG. É membro de comitês assessores do CNPq, da CAPES, da FAPEMIG e da FINEP. Membro do CTN Bio, do Ministério de Ciências e Tecnologia, do Comitê do PRONEX, da Comissão Nacional dos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, do Comitê de Avaliação Externa da Embrapa Senargem, foi diretor da Fundação de Apoio à Universidade Federal de Viçosa, a FUNARB, presidente da Sociedade Entomológica do Brasil e da Sociedade Brasileira de Defesa Agropecuária, coordenador do projeto de Inovação Tecnológica para a Defesa Agropecuária, foi secretário adjunto de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Estado de Minas Gerais e gerente do projeto estruturador Rede de Inovação Tecnológica do Governo de Minas Gerais. Atua como professor e pesquisador nas áreas de agricultura, entomologia, ecologia química e comportamento de insetos e controle biológico. Tem se dedicado à inovação tecnológica, tendo criado o Sistema Mineiro de Inovação, CIMI, e atuou no comitê gestor do CED, Startups and Entrepreneurship Ecosystem Development. Foi membro do Fundo de Capital Semente Criatec do BNDES, é membro do Conselho do Parque Tecnológico de Belo Horizonte, BHTEC, e do Conselho do SEBRAE de Minas Gerais. É membro da Academia Brasileira de Ciências, é pesquisador 1A do CNPq, ou foi pesquisador 1A,
96 a 2014, foi presidente do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa, a CONFAP. Recebeu em 2020 o título de professor honoris causa da UFLA, é a Universidade, eu confesso que eu não sei qual é essa Federal sede. de Lavras. Ah, Federal de Lavras. Nossa, o pessoal de Lavras vai ficar bravo comigo. Foi condecorado com Ordem do Mérito Judiciário Militar, no grau de alta distinção, e é o atual presidente do CNPq. Professor Guilherme Ari Pronsky é professor titular da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, no Departamento de Administração, e professor associado da Escola Politécnica, Departamento de Engenharia de Produção, ambas faculdades da Universidade de São Paulo. Coordenador científico do Núcleo de Política e Gestão Tecnológica e vice-coordenador do Centro de Inovação da USP. Foi Fulbright Visiting Research Scholar no Center for Science and Technology Policy, em Rensselaer Polytechnic Institute, dos Estados Unidos. Diretor superintendente do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, o IPT, e presidente da Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadoras, a Amprotec. Coordenou a Rede Internacional University-Based Institutes for Advanced Studies. É diretor da área de Gestão de Tecnologias em Educação da Fundação Vanzolini e coordenador de projetos na Fundação Instituto de Administração. É membro titular e conselheiro da Academia de Ciências do Estado de São Paulo, a CIESP, e é pesquisador emérito do CNPq. Integra a Junta de Governadores do Technion, Israel Institute of Technology, e é diretor do Instituto de Estudos Avançados. E a nossa facilitadora, Carita Emanuele Ribeiro Sena, é doutora em comunicação pela Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho, a Unesp, de Bauru. Atuou como professora substituta na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Recebeu menção honrosa no Prêmio Abracorp de Teses 2021, com a pesquisa Comunicação Pública e Redes Digitais, Atores, Técnicas e Políticas. É membro do Grupo de Pesquisas em Ciberjornalismo, Ciberjor, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e do Grupo de Pesquisa de Comunicação Midiática e Movimentos Sociais, Comov, da Unesp. É mestre em Estudos de Linguagens pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Possui pós-graduação Lato Sensu em Comunicação, Linguagem e Produção Textual pela Associação Educacional do Vale do Itajaí Mirim. É bacharel em Comunicação Social, Jornalismo pela Universidade Católica Dom Bosco e atua como jornalista na assessoria de comunicação nos Correios, em Mato Grosso do Sul. Pesquisa e tem interesse especialmente pelos seguintes temas: cibermeios, redes sociais, comunicação organizacional e comunicação pública. Então, nossos amigos que estão assistindo o webinar perceberam, pelos currículos que eu acabei de ler, que a gente tem dois debatedores que entendem um bom bocado do tema da inovação. Eu tenho certeza que eles vão ter muita coisa muito interessante para nos dizer. E a gente tem uma facilitadora, uma jornalista de primeira linha, que vai nos ajudar a conduzir o debate. Eu queria solicitar apenas o seguinte: a gente estimula os nossos amigos que estão nos assistindo a enviar suas perguntas, seus questionamentos por e-mail, e o endereço é iearesponde, tudo junto, iearesponde@usp.br. Ok? Vamos ao nosso tema, então. O tema da inovação
como eu disse logo na abertura, é um tema estratégico, né? Se a gente quer fazer desse país uma potência econômica, uma potência do conhecimento, uma potência como sociedade organizada, civilizada, justa, há um papel muito importante para a inovação. Agora, a inovação, ela no Brasil, ela tem muitas amarras. Ela é ela nunca chegou a ser um programa prioritário nos nossos governos. E nós temos centros formidáveis de conhecimento. As universidades têm muita condição de suprir com ideias, com projetos inovadores as nossas empresas e a sociedade em geral. Acontece que é um sistema que ainda não se conectou, ele está comportamentalizado. Nós precisaríamos conectar o conhecimento das universidades, dos institutos de pesquisa, com as empresas e as instituições e com o governo. Aliás, eu diria, não o governo, com o Estado, porque a inovação tem que ser uma política de Estado e não de governo. Então, essas são as questões que eu lançaria como pano de fundo e eu imagino que nossos dois eminentes convidados vão poder falar delas e de muitas outras questões. Muito bem, vamos começar com o nosso convidado Evaldo, professor Evaldo. 20 minutos, por favor, professor, para as suas ideias. Bom, então, professor, eu quero cumprimentar a todos aqui que nos acompanham e pedir ao senhor para marcar o tempo aí para mim, porque dizem que ex-reitor fala demais, sabe? Então, é bom tomar cuidado. Eu quero agradecer muito a oportunidade, fico muito honrado aqui de estar aqui com todos vocês e no Instituto de Estudos Avançados da USP. É uma alegria muito grande. E quero até dizer que eu estou agora convidado e aceito pela congregação da Exalc USP, né, para assumir a cátedra Luiz de Queiroz, Parabéns, meus que trabalha parabéns. com a agricultura, né? Muito Então, merecido. assim, eu estava sem o que fazer entre meia-noite e 2 da madrugada, então aceitei e vamos, com muito prestígio aí, cuidar também dessa parte, estarei mais próximo de vocês, né? É uma alegria muito grande. E, professor, eu vim aqui mais para aprender, porque esse tema a gente não tem muita solução para ele ainda, né? E na sua presença, professor Hélio, e também aqui do Ari, em particular, e obviamente acompanhado aí pelo Pedro Abel, pelos dois Sérgios que estão aqui conosco, a professora Cláudia, realmente eu estou aqui mais para aprender o caminho das pedras do que trazer alguma solução. Claro que a experiência da gente vai se acumulando e a gente começa a dar alguns palpites, né? Acreditando que... Mas o tema é muito complexo e eu acredito que eu vou dizer, acompanhando a fala do senhor, que já foi muito elucidativa, né? Traz as grandes questões, eu vou começar pelo final, dizendo o final da minha fala, para depois consubstanciá-la, né? Mas o que falta realmente para nós não é muito, né? Mas é tudo, que é exatamente saber aonde o que nós queremos ser, que país nós queremos ser, né? Isso faz uma falta fundamental, porque quando o senhor fala nós queremos ser uma nação inovadora, nós quem? Né? Que poder tem esse nós? Né? Então, a questão é de fundo, realmente. Né? Quando o Kennedy quis movimentar os Estados Unidos para ser uma nação inovadora e competir com a União Soviética, ele foi à Lua. Né? Eu acho até que ele foi à Lua porque ele gostava de ver a Lua, porque não tinha nada para fazer lá. Né? Na verdade, ele foi era uma motivação para dar um foco à ciência, ao empreendedorismo
e as pessoas, né, nos Estados Unidos, ele teve esse desejo de ir à Lua, que movimentou a academia, mudou o ensino da matemática, mudou o ensino da física e movimentou realmente o Vale do Silício, com muito dólar, muito dinheiro de impostos, por uma causa que era a segurança nacional, que veio em seguida a movimentação. Então, o que a gente precisa no país é exatamente que, e aqui, estando no CNPq, eu posso dar um depoimento para vocês, e vocês sabem disso, né? O professor Ari sempre sabe muito, tem mais experiência do que a gente nesse aspecto, e experiência positiva, mas quando a gente conversa com os políticos, quando a gente conversa com os congressistas, né, que é a base da democracia, né? E são eles que fazem as decisões. Claro que o governo importa muito, mas o parlamento é que dirige o país, na verdade, né? E quando a gente conversa com eles, eles não sabem bem para que a gente está pedindo dinheiro, o que nós fazemos e por quê. E aí a gente diz, bom, então vamos tentar melhorar isso. Enfim, é uma situação que a gente precisa ter não tanta compreensão, é claro que é importante, mas a gente precisa ter um foco, né? A gente precisa saber o que a gente quer ser amanhã. Isso é, para mim, o fim da minha fala hoje. Então, eu vou consubstanciá-la agora, começando pela Carita, né? Que está aqui para nos ajudar com um tema da maior importância do mundo, que é a comunicação, né? A gente sabe que esse processo de comunicação social ele é basal para o entendimento da coletividade, né? Para unir as pessoas em torno de uma causa, né? Sem a causa a gente não vai, e para a causa a gente precisa se comunicar. Então, esse tema é extremamente importante e falta, né, nas nossas instituições, falta em todos nós brasileiros um processo de uma comunicação construtiva que possa levar a algum. No que o senhor falou, professor Hélio, no início, eu só acrescentaria, né, o senhor se referiu a tudo que nós fazemos, e nós fazemos muita coisa boa, né? É pena que a imprensa ela não trabalha com esses temas, porque ela entende que isso é propaganda, né? Mas a gente faz muita coisa boa. O Brasil tem muito talento. Esse é o aspecto que eu queria acrescentar, porque eu tenho uma vivência internacional, sei o tanto que os nossos talentos são reconhecidos lá fora e como eles vêm buscar os nossos talentos, né? Nós somos um povo talentoso, resiliente, com muita criatividade. E isso importa muito para a inovação. Agora, então, além da comunicação, o que mais que falta que a gente pode agregar? Faltam mecanismos e objetivos, objetivos e mecanismos, né? Para transpor o Vale da Morte, tão conhecido de nós. E aqui no CNPq, aí eu posso falar um pouco do que a gente está fazendo, nós criamos um programa com a MCTI, o Ministério da Ciência e Tecnologia criou um programa chamado Invest MCTI, que tem dentro dele questões do endowments, questões do FNDCT, né, uma reivindicação de parte do FNDCT para o CNPq, e essa questão dos endowments, essa questão de oferecer projetos para as empresas, né? Nós criamos esse programa de transbordamento exatamente para poder contribuir para que a pesquisa saia da publicação do paper e vá para o mercado, né? O CNPq não trabalha com inovação diretamente, ele não trabalha diretamente com o Vale da Morte, mas ele tem a obrigação de facilitar, de criar mecanismos para que a gente possa levar a publicação que nós fazemos até o mercado. E pasmem todos nós que muitas das nossas publicações internacionais, muito bem feitas, estão sendo usadas lá fora para exatamente gerar inovação. Não, as papers nossas não geram inovação aqui, mas geram lá fora, pela qualidade que eles têm. Então, esse é um caráter que a gente tem que
trabalhar. E no CNPq, nós estamos trabalhando, né, essa maior organização da pesquisa, uma pesquisa por missão, né? A gente precisa ter dois tipos de pesquisa que nós temos aqui que podem contribuir para a inovação. A pesquisa por curiosidade, essa é fundamental. Só que o curioso não é qualquer um, né? E a pesquisa por curiosidade ela leva ao conhecimento para a inovação disruptiva. Isso é fundamental, né? E é a maior atuação do CNPq. E tem a pesquisa por necessidade, aquela também que gera a inovação, às vezes, muitas vezes não disruptiva, mas gera a inovação que muitas vezes é necessária para movimentar o PIB, né? Então, a gente está colocando isso muito fortemente para a comunidade, estamos levando muito, muita. O pessoal está bravo com a gente às vezes, né? Porque você tenta organizar o pensamento, as ações, e o pessoal às vezes não gosta disso, né? Porque incomoda, desconforta, você tira privilégios, mas é necessário que o CNPq trabalhe com a pesquisa básica, que a gente não usa mais esse termo, é pesquisa por curiosidade e a pesquisa por necessidade. Nós estamos trabalhando muito isso, e isso ajuda a transpor o Vale da Morte. Então, é a obrigação do CNPq. A questão da parceria público-privada, ela atrapalha muito, né? Nós temos um mau entendimento, isso é histórico no Brasil, e o marco legal da ciência e tecnologia ele veio para ajudar, mas há um preconceito no direito muito grande, né? E a gente lida com muita dificuldade, a gente está nos cargos públicos aqui, muitas vezes a gente é criminalizado por estar trabalhando, né? Então, o Chico, por exemplo, fala, né, lá de Belo Horizonte, meu amigo, ele fala que a gente fica discutindo inovação quando a inovação no Brasil é proibida, né, pelos órgãos de controle, porque você tem que fazer público e privado, né? Senão não tem inovação, né? E o regramento não é favorável a gente, né? Se a gente tiver muito juízo, a gente não investe muito nisso, porque é perigoso aparecer gente do sistema de controle que acha que o dinheiro público não pode financiar o risco tecnológico, né? O risco tecnológico tem que ser da empresa, e isso não existe no mundo, né? Mas as pessoas não estudam inovação, não estudam ciência e tecnologia e são muito preconceituosas. Isso atrapalha muito, né? Mas, apesar disso, como o senhor disse, nós temos muitos casos de sucesso, né? Nós temos empresas, o caso da Embrapa, o caso da agricultura, né? A gente avançou muito, nós temos hoje uma agricultura tropical, porque a ciência criou nos trópicos uma agricultura que não existia, né? As universidades, como Piracicaba, Viçosa, Lavras, né? O IAC, Santa Maria, nós tivemos um aporte muito grande de conhecimento e criamos uma agricultura tropical que hoje é a salvação desse país. Tem defeitos, tem que melhorar muito, tem problemas de sustentabilidade, mas é um patrimônio brasileiro graças à ciência. Então, nós temos nichos espetaculares, como o da Natura, que depende da nossa biodiversidade, da VEG, que faz em Santa Catarina, já está em todos os países do mundo. Então, você tem casos fantásticos, né? Que dá um alento muito grande. Mas a gente não tem exatamente o sucesso que a gente precisa como país, como nação inovadora, que seja capaz de gerar riqueza, porque só tem sentido a inovação se ela realmente se acoplar, né? E ela se acopla à economia, gera riqueza, gera emprego, gera qualidade de vida e gera prosperidade para o seu povo, né? E eu costumo muito aqui enfatizar para os nossos servidores aqui no CNPq que a gente adora fazer ciência, né? Eu faço ciência desde pequeno, meu pai era médico e eu tinha uma facilidade muito grande de trabalhar as questões da ciência, porque ele era muito curioso também.
Mas a gente não pode pensar que a gente vai usar dinheiro público por curiosidade só da gente, né? A gente tem que contribuir para que um movimento seja maior e o país seja inovador, não pela ciência ou pela inovação simplesmente, mas pela qualidade de vida do nosso povo, né? O povo merece, é um povo que é batalhador, é trabalhador, né? A gente tem um problema de desigualdade nesse país que só o crescimento, só a prosperidade pode nos ajudar a resolver. O discurso, a retórica, isso ajuda, mas isso não resolve o problema da desigualdade que nós temos nesse país. Esse problema tem que ser resolvido via uma economia inovadora, né? Então, professor, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, para a gente, inclusive, melhorar, né, a nossa possibilidade de influenciar no sistema, né? A gente ter realmente mais convencimento. Esses encontros são muito importantes, ainda mais aqui, com todo esse gabarito que vocês reuniram aqui no Instituto de Estudos Avançados, né? E a primeira via, que esse movimento que vocês abraçaram. Então, se todos os brasileiros tivessem esse espírito coletivo, né, seria muito importante. E eu termino com, para dar mais oportunidade da gente conversar, uma coisa que eu tenho desenvolvido aqui em Brasília, que não me era tão familiar, um tema que eu também não tenho muita certeza, mas aqui nesse ambiente nosso eu tenho coragem de expor, que essa questão de nós não termos um desejo de avançar pela inovação, ter um país realmente com um desenvolvimento baseado em conhecimento, para mim, vem muito dessa questão do grande mercado que nós temos e a grande oportunidade que os empresários brasileiros têm de comprar coisas lá fora para vender aqui dentro. Eu não sou contra a importação, é um tema muito sensível, a gente sabe disso, né? A gente não pode ficar falando isso de qualquer maneira, porque a questão da importação e da exportação, elas têm uma conexão, né? Mas nós temos que ver que nós perdemos a capacidade de fazer até antibiótico, de fazer até manufatura simples, né? E passamos a importar tudo, e está vindo aí o 5G, o 6G, isso vai ser tudo importado? A gente não vai gerar emprego aqui? A gente não vai dar oportunidade aos nossos talentos aqui? A importação interessa muito a uns, claro, né? Mas interessa essa quantidade de importação. Aí, outro dia, né, eu até revisitei esse livro que eu gosto muito, né, que é Os Artigos dos Federalistas, né, que foi a fundação dos Estados Unidos, né? E a gente vê aqui aqueles 6 homens lá que falaram: vamos aqui dar um basta nesses ingleses, porque nós vamos fazer as coisas made in USA, né? Nem existia muito bem esse USA, mas vamos produzir nos Estados Unidos, naqueles confederados, aqueles 12 estados confederados, o que nós precisamos, porque esse negócio de trabalhar, produzir e comprar da Inglaterra, isso não vai nos levar a lugar nenhum. E fizeram aquele levante que terminou lá com o incêndio dos barcos, né, dos navios de chá da Inglaterra. Então, é um exemplo, isso é de 1780, né, por aí, né, em que houve esse levante para se criar uma nação, você ter uma base de conhecimento próprio. Então, essa coisa, para mim, está na origem, porque o Brasil só veio ter universidades quantos anos depois, né? O Brasil não teve a oportunidade de educar o seu povo lá no começo para fazer as coisas aqui. Criou essa ideia de importação, e isso tem sido muito bem explorado, mas a gente tem cada dia mais dependência e perda de soberania tecnológica. Eu acho que o movimento pela inovação, se ele não conseguir fazer essa motivação nacional, envolvendo o parlamento, por um projeto de país com foco no que ele quer ser amanhã, eu acho que a gente vai continuar com os cases, e é muito bom os cases,
né, mas não vamos utilizar os nossos talentos, que vão, obviamente, migrar para outros lugares, né? Termino por aqui, professor Hélio. Muito obrigado pela oportunidade. Fico à disposição para comentários depois. Muito obrigado, professor Evaldo. Maravilhosa a sua apresentação. Deixa perguntas, muitas perguntas. Carita, por favor, continue agora. Nós temos aqui uma pergunta já vinda da Rita Faleiros, que nos encaminhou, a respeito da fala do professor Evaldo. Carita, deixa eu só fazer uma sugestão. Vamos Sim? ouvir o professor Guilherme Ok. e depois a gente passa para as perguntas. A bola está comigo, Hélio? Isso. Então tá bom. Eu queria agradecer mais uma vez o generoso convite do grupo organizador da Primeira Via e dizer que o IA está aberto para iniciativas dessa, enfim, dessa intenção, desse interesse, né? E nesse momento tão importante. Eu queria dizer que é um privilégio realmente estar junto com o professor Evaldo Vilela, a quem eu tenho o privilégio de acompanhar há um bocado de tempo, particularmente como professor, como presidente da FAPEMIG, que é uma fundação exemplar no país, é uma fundação inovadora. Eu lembro também, acho que na época que o senhor já era presidente da FAPEMIG, de tê-lo encontrado em Londres, num evento da Hélice Tríplice, onde o professor foi exatamente tentar verificar o que internacionalmente se tinha como conceituação, né, para poder transformar, né, como a hélice dupla, ela é aqui, vamos dizer assim, da nossa vida, né, biológica. Então, a hélice tríplice, hoje em dia já se tem 4 ou 5 pás, mas, enfim, ela seria, então, o que daria a vida econômica na sociedade do conhecimento. Então, lembro de ter encontrado lá, e certamente no CNPq, agora como presidente, que é uma instituição de altíssimo respeito, e devo dizer que, em 4 de outubro do ano passado, o senhor me deu uma alegria genuína, já no outono da vida, ao poder receber das suas mãos, ainda que virtualmente, mas das suas mãos, aí um reconhecimento que me surpreendeu muito. Eu conheço razoavelmente o CNPq, tive o privilégio de, na época do professor Ernei Plessman, de ser membro do Conselho Deliberativo, então aprendi em várias situações a estimar, né, o papel do CNPq. Eu vou voltar a um caso, né, muito importante para o nosso tema de hoje. Eu queria cumprimentar a Carita, que não tive ainda o prazer de conhecer, e certamente comunicação é um assunto importante. Queria cumprimentar o Pedro Abel, que está ajudando a organizar essa série de seminários. Queria dizer que, se nós lêssemos também o currículo do professor Hélio Zilberstein, o tempo iria até o final, né, da nossa sessão, porque ele tem uma história que não é o caso de relatar agora, mas muito importante, e, finalmente, agradecer à equipe do Instituto, particularmente a Cláudia e o Sérgio, pelo apoio de sempre. O nome foi muito bem escolhido, Induzir Inovação. E eu queria iniciar dizendo que a palavra-chave para induzir inovação é entender que inovação, e o professor Evaldo falou isso exatamente nas primeiras palavras dele, é um processo de aprendizagem coletiva. Então, eu também vim aqui, como ele, para aprendermos uns dos outros e ouvirmos as perguntas e crescermos juntos, mas, como sociedade, inovação é um processo cultural que envolve aprendizagem. Como o professor Evaldo falou, muitas iniciativas, algumas dão certo, outras não dão certo, ter a capacidade de avaliar aquilo que é feito, a capacidade de partir para outra, enfim. Então, eu penso que o professor Evaldo deu o mote na primeira frase dele, quando ele chamou a atenção para o aspecto cultural da inovação.
Aprender, a gente aprende de diversas formas. Uma das formas é olhar o passado. E é uma coisa muito curiosa, porque nós temos, e é bom, o conceito de inovação como algo positivo, mas importante, relevante, que precisa ser estimulado e aumentado. Mas, na maior parte da história da humanidade, pelo menos no mundo ocidental, que, enfim, a gente tem mais elementos de a gente, enfim, estudou pelo menos, a inovação ela foi vista como algo profundamente negativo. Então, no século XII, para dar um exemplo concreto, na Universidade de Oxford, que não é uma universidade qualquer, né? Então, houve um professor, polímata, né? De múltiplos saberes, que também era pesquisador de ciência experimental, idealizador de artefatos inventivos, navios, carruagens motorizadas. Era uma figura notável, chamado Roger Bacon, não é o Francis Bacon, o filósofo, é Roger Bacon. E ele foi denominado, né, doutor prodigioso, exatamente pela singularidade, né, dessa multiplicidade de saberes e capacidades que ele tinha, e ele acabou sendo preso sob acusação de inovações suspeitas, para dar um exemplo já remoto. Num outro país, aliás, no mesmo país, né, mas numa outra condição, o rei Eduardo VI, na Inglaterra, o primeiro que foi educado como protestante, ele emite, em 1408, uma proclamação contra aqueles que inovam, e também com penas bastante sérias. Então, até o século XIX, inovação era uma palavra predominantemente insultuosa, usada de parte a parte nos conflitos eclesiais ou nos embates parlamentares. Nesses ambientes tóxicos, os inventores, e os havia, eles evitavam até usar o termo inovação, e tinham que se defender, de vez em quando, de ser inovadores. Bom, isso muda no século XIX, e é curioso que isso muda na França pelos socialistas utópicos, que incorporam a inovação social no seu vocabulário, como parte integrante da ideação da futura sociedade ideal. E aí eu pego um segundo tema que o professor Evaldo nos traz, e que inovação é um instrumento potencialmente eficaz para nos ajudar a construir uma sociedade ideal. Portanto, a pergunta que o professor Evaldo fez, e não nos cabe individualmente responder, mas é que sociedade nós queremos, o que é o ideal? E de que maneira isso pode ser feito? A gente pode dar um salto para o momento contemporâneo e fazer uma reflexão que leva à mudança de uma palavra, mas eu penso que muda bastante, né? O entendimento do que é inovação. Nós temos, todos nós aqui presentes, professor Evaldo, institucional, pessoalmente, na universidade, na FAPEMIG, nas outras várias instituições, e certamente agora na Exalc, na Luiz de Queiroz, eu tinha essa informação prévia do professor Aleone, que acho que o senhor conhece, que agora é membro do Conselho Deliberativo do IA também, que o senhor seria, então, agora o catedrático, substituindo o ministro Alisson Paulinelli, que termina o mandato. Mas todos nós batalhamos para a inovação, procuramos desenvolver e implementar políticas para a inovação. Eu penso que talvez a gente possa refletir, pegando essa ideia dos socialistas franceses, né, do século XIX, em políticas pela inovação, ou seja, de que maneira a gente melhora uma questão crítica aqui no país. Ontem à noite mesmo eu tive oportunidade de passar enfim, num desses locais, né, de sem tetos, né, como é que conseguiremos melhorar
a situação habitacional no país, fazendo política habitacional pela inovação. O que significa isso? Significa ter soluções melhores, mais econômicas, mais adequadas às condições, uso de material, questões ambientais, enfim, e assim por diante. Na saúde, isso, de certa maneira, já está mais patente, e ficou mais patente ainda agora com a pandemia, né? Ao procurarmos melhorar a condição da humanidade por conta da Covid, na atual pandemia, por conta de inovações tecnológicas, né? Vacinas, RNA mensageiro, aliás, uma delas da Universidade de Oxford também, para eles não saírem ruins aqui na nossa foto, mas o editor da revista Lancet, ele rememorou um termo que foi criado uns 20 anos, aproximadamente, em outra situação, que é o termo sindemia. Não se trata de pandemia, algo que pode ser resolvido com inovação, por exemplo, de vacina. Isso tem a ver com um conjunto de outras dimensões, de habitação, mais uma vez, de, enfim, mobilidade, educação, enfim, condições socioeconômicas, né? E, portanto, eu queria trazer como primeira resposta, ou tentativa de resposta, ou tentativa de um encaminhamento de resposta, melhor dito, para como induzir a inovação, de que a gente tem que entender que inovação é instrumento para alguma coisa, e, portanto, a política, talvez um esforço que a gente possa fazer novo, ou mais forte, seja, como o professor Evaldo também falou no parlamento, mas ministério, governos de Estado e outros, né, de procurar mostrar o potencial que as atividades fins, aquelas que de fato impactam diretamente a qualidade de vida da sociedade, podem ser beneficiadas com a inovação e, portanto, atrelar uma coisa na outra. Certamente, a busca de recursos é uma coisa muito importante, o professor Evaldo foi um dos campeões nesse esforço que foi feito, né, para evitar contingenciamento, o FNDCT, etc., etc., mas, de qualquer maneira, em comparação com os orçamentos que são aplicados em mobilidade, em transporte, em saúde, em educação, em habitação, uma fração disso, se conseguir mostrar que, de fato, isso tem um efeito, isso tem um impacto, isso tem uma alavancagem positiva, o volume de recursos para processo de inovação que envolvem não só a universidade, mas envolvem empresa, envolvem, enfim, outros entes da sociedade, certamente aumentaria muito, não porque nós estamos brigando e gritando mais alto, porque se percebe que, de fato, isso pode ajudar a cada órgão de governo, nos vários níveis, a cada conjunto de entidades que se preocupam com certo tema, a serem mais efetivos, né, naquilo que se pretende fazer. O que tem induzido inovação? O professor Evaldo trouxe bem o exemplo do Kennedy na mobilização daquilo que recebeu o nome, né, de mission oriented, né, inovação voltada à missão, e que tem tido altos e baixos, né, ao longo dessas últimas décadas. Nesse momento tem viés de alta, mas é importante comentar e adicionar o que o professor Evaldo falou, que houve uma percepção muito forte de ameaça externa, que foi o Sputnik, não é? Ou seja, os Estados Unidos, eles tinham saído da Segunda Grande Guerra como líderes tecnológicos, né? Em 1957, o Sputnik os fez perceber que eles talvez estavam em vias de perder a liderança, e esse movimento que o professor Evaldo nos traz, né, de prometer, na década de 60, até o fim da década, colocar um ser humano na Lua e trazê-lo de volta, né,
não é só colocar, é também trazê-lo de volta, foi mobilizador com todos os elementos, né, de mudança de processos educacionais e tudo mais, que a criação da NASA, né, novo modelo para superar as fragmentações, né, dos vários programas espaciais que cada Força Armada norte-americana tinha, não é? Então, criou-se uma nova instituição, uma nova institucionalidade para isso. Então, foi uma ameaça externa. Um outro país que é visto como um país de referência, pelo menos em certos aspectos de inovação, recebeu aí o apelido de Startup Nation, né? Que é Israel, em grande medida desenvolveu essa competência por questões também de ameaça externa. Dou um exemplo, né? Concreto. Depois da guerra de 1967, o Charles de Gaulle ficou presidente da França, muito poderoso, ficou chateado, né, com Israel, porque tomou a iniciativa, fez um ataque preventivo, enfim, teve lá as suas razões. Então, ele ordenou a suspensão de todo o fornecimento de armas a Israel, em particular para a Força Aérea, onde a Força Aérea era toda composta por Mirage, enfim, era a essência, né, da estrutura de defesa de Israel. Então, a partir daí, Israel começou a desenvolver, e toda a aviônica, né, que é o elemento importante. Então, Israel começou a desenvolver, do começo, o conhecimento, né, e a capacidade na área de eletrônica, software, hardware, etc., como o professor também falou, não é? Ou seja, desenvolver nacionalmente por uma questão de defesa, e isso acabou gerando um movimento, uma bola de neve virtuosa, que acabou, então, enfim, levando o país a ser uma nação, uma startup nation. Eu não estou, evidentemente, prescrevendo, nem querendo que o Brasil tenha ameaças externas tão fortes que a reação, vamos dizer assim, de percepção, de esforço maior no campo de inovação tenha que ser por razões dessa ordem. Mas, de qualquer maneira, de novo, um aprendizado da história, né? O que é que faz a máquina rodar? Eu queria dizer que o que faz a máquina rodar, por vezes, é a ameaça, mas, por vezes, é a percepção de que é necessário inovar para a construção do futuro e ter modelos inovadores. E eu queria trazer um caso, se me permite, professor Evaldo, do CNPq, que nos anos 80, meados dos anos 80, quando o país estava saindo do regime autoritário, buscando novas formas de, enfim, de progresso, teve o presidente, o professor Linaldo Cavalcante de Albuquerque. E o professor Linaldo criou, em 84, uma nova institucionalidade, criou o Programa Nacional de Parques Tecnológicos, que foi, então, uma novidade à época, né? E que também com aventuras, altos, dificuldades, etc., etc., hoje em dia configura 300 ambientes de inovação entre incubadoras, parques tecnológicos, aceleradoras, e que tem uma quantidade de empresas geradas, inovação colocada a serviço da sociedade, espaço não só para inventores, mas para empreendedores, né, que querem empreender fazendo deep tech, né, fazendo uso de conhecimentos de base científica mais intensos, né, bastante importante. Então, eu começo a concluir, pelo menos, essa intervenção inicial, dizendo que não há, vamos dizer assim, uma resposta única, né? Quer dizer, para induzir a inovação tem que se fazer apenas uma coisa, tem que ter uma lei de inovação. Sabemos que, o professor Evaldo trouxe, né? A lei da inovação, o novo marco legal ajuda a diminuir os pesadelos dos reitores e das reitoras, mas ela eventualmente permite, mas ela não faz com que as coisas aconteçam. Em segundo lugar, dizer, mais uma vez, né, que inovação é jogo de equipe, e jogar em equipe a gente aprende, né? A gente
não se trata de ter uma estrela, né? Em qualquer uma das posições do time. E jogo de equipe é um processo de aprendizagem gradual, consistente, e que é o que faz com que essas nações, ao longo de vários anos ou várias décadas, consigam se transformar em nações mais inovadoras. Eu concordo totalmente com o professor Evaldo ao dizer que a gente tem um conjunto de elementos no Brasil importantes, valiosos, presentes. Temos casos, como ele fala, de segmentos, setores inovadores bastante relevantes, né? Temos algumas dificuldades. Uma dificuldade, certamente, é a articulação, aprender a jogar em equipe, e uma outra é a consistência, né? A consistência significa que tem certas coisas que se aprende num instante, mas tem certas coisas que demoram um certo tempo para aprender. E se nós paramos e depois tentamos retomar, a gente frequentemente percebe, né, como às vezes um idioma, né, que a gente praticamente tem que voltar ao estágio inicial. Portanto, para aprender a inovar, ir, voltar, não é uma boa estratégia. Então, são elementos assim até simplórios, né? Articular, ter consistência, ter paciência, né? Existe a expressão investimento paciente. Então, são dimensões culturais, porque inovação é essencialmente um processo sociotécnico, quer dizer, ele é cultural com a dimensão técnica e a dimensão social. Então, para levantar a bola, professor Hélio e Karina, na esteira da vivência e da experiência e da praxis que o professor Evaldo nos traz, eu, enfim, procurei dar alguns pitacos, como a gente fala, né, para temperar o debate. Nós temos, então, algumas perguntas aqui. Eu vou conduzir primeiro as perguntas que chegaram para nós, tanto para o professor Ari Ponsky quanto para o professor Evaldo. Uma delas se relaciona em relação à questão ambiental, né? São duas perguntas. O professor Evaldo afirma que não sabemos o que desejamos ser quando crescer, mas nós não somos uma potência ambiental. E aí, no mesmo sentido do professor Ari, a Rita Faleiros, que fez a mesma pergunta também para o professor Evaldo. O professor Ari fala em inovação, cita a questão da habitação e da saúde, mas essas são áreas que o Brasil não representam um exemplo em inovação. Em relação à inovação ambiental, a preservação do meio ambiente, reciclagem de água, de lixo urbano, são fronteiras para a inovação no Brasil, que o Brasil deveria investir? Eu entendi que, Carita, no conjunto aí a questão é a inovação ambiental, né? A grande preocupação. E, realmente, nós temos que levar em consideração que o Brasil é um país, do ponto de vista da produção, é um país relativamente novo, comparado com a Europa, com os Estados Unidos, né? E a questão ambiental foi muito descuidada, realmente, e ainda é muito descuidada em vários aspectos, em vários locais. Isso não tem a menor dúvida. Mas isso é um processo, tá? É um processo que tem sido regulado, tem sido... eu não vou dizer que a gente, em todos os territórios nossos, em todos os lugares, a gente tem avançado, não é verdade. Nós precisamos avançar muito, e vem sempre à cabeça essa questão da Amazônia, né? E realmente aí a gente fica com um déficit muito grande. Mas eu gosto de olhar o copo também meio cheio, né? Aquele metade do copo, que pelo pouco que nós... Olha,
Vamos só tomar por base aqui quantos anos tem a USP, quantos anos tem a primeira fábrica de aço no Brasil, né? As universidades federais, antes dos anos 60, 70, elas eram faculdades, na verdade, elas não têm tanto, não são tão longevas assim, né? Então, eu quero dizer com isso que nós temos casos muito bons na questão ambiental, que é de fazer inveja aos países desenvolvidos, né? Mas são casos. Eu volto a isso novamente, né? Não é realmente uma política consistente. A gente vê questões ambientais que são crimes e não estão sendo criminalizadas, né? Isso acontece, por exemplo, na agricultura que eu mais tenho convivência, né? Quando se fala em desmatamento, o desmatamento ilegal, ele é crime, isso é questão de polícia, né? E muitas vezes o próprio setor protege um pouco, né? Então isso é um defeito muito grave que tem sido corrigido, né? Não na proporção, e de tempos em tempos isso piora. Então eu diria que ambientalmente nós temos, se comparado com a Europa, inclusive, nós temos muitas vantagens. Olha, um país que é extremamente ambientalmente fantástico é a Noruega. A Noruega vive de venda de petróleo, que é um poluente extremo. Ela exporta poluente, né? Poluição para o mundo. Ela mata baleias, né? Os carros da Noruega, eles são abastecidos com energia nuclear, né? Agora, isso não nos dá o direito de fazer errado. Não é por aí, não é porque lá faz assim que nós temos direito de fazer errado. Não, pelo amor de Deus, não é isso. Mas a gente precisa ter essas comparações, né? De que realmente muita coisa que acontece no mundo não é tão assim, não é assim essa maravilha que muita gente pensa, né? Quem já viveu no exterior sabe muito bem disso. Os cuidados, muitas vezes, lá são mais rígidos, são mais antigos, né? Mas, em termos de preservação ambiental, por exemplo, preservação de matas, o Brasil é um país exemplar na preservação, apesar dos crimes que deveriam ser mais coibidos na questão da Amazônia e outras áreas do Pantanal. Isso não está bem, tá? Não estou aqui sendo... Mas a gente tem que reconhecer que temos feito avanços. Nós temos muitos avanços na questão da água, só que são cases, né? E que não viram notícia também, porque a notícia no Brasil melhor é uma notícia ruim, né? Isso pegou, né? As pessoas valorizam mais. O meu sentimento é esse. Nós poderíamos dar vários exemplos aqui, por exemplo, de produção de carne, por exemplo, hoje, carbono zero, né? Nós temos, a Embrapa tem várias tecnologias para conservação de água, que são muito interessantes, que o mundo não tem, né? E a gente tem, mas ainda falta muito, eu concordo que falta muito. Você gostaria de contribuir? Sim, sim, se eu entendi, a pergunta era a respeito de dois exemplos que eu dei, habitação e saúde. Eu queria aproveitar e sugerir que nós tenhamos a mente aberta para entender o que é inovação. Inovação não se limita a ter enfim, a vacina RNA mensageiro, que certamente é uma inovação. Então, eu queria dizer que na área da saúde pública no Brasil, nós temos uma inovação singular chamada SUS. E é uma inovação institucional e que tem um valor enorme, medido. Qual é a mensuração? Eu posso medir inovação de diversas maneiras. Eu posso medir por manchete de jornal, posso medir por campeonatos, posso medir por rankings internacionais, mas a medida que interessa, que o professor Evaldo já nos traz, é o seguinte: quantas vidas salva, quantas vidas melhora e que qualidade de vida ajuda. Então, temos um exemplo singular. Eu acho que não tem um campeonato mundial de sistemas públicos de saúde.
E não precisa ter, o que importa é que a gente tenha as métricas e a tranquilidade que estamos fazendo o melhor possível. Claro que tem muito ainda para fazer pelo SUS e tem ameaças e não estamos longe da perfeição, mas é assim mesmo. Um outro caso ilustrativo é um caso onde o Brasil, aí sim, internacionalmente, foi reconhecido como pioneiro, não é? Em sistemas de votação eletrônicos. O Brasil foi um país que, rapidamente, né, há bastante tempo já, relativamente, anos 90, implementou o sistema de votação eletrônico, onde você, poucas horas depois, tem a informação e um número gigantesco de eleitores espalhados, né? Um processo realmente sociotécnico, né? Porque houve tecnologia, né? Na urna, nos sistemas, no hardware e no software, mas houve um processo social importantíssimo, assim como na vacinação também, né? Voltando à área da saúde, para conseguir fazer com que haja vacina, mas ter vacina não é inovação. Inovação é vacina aplicada no braço. Fazer com que a vacina, de fato, esteja sendo utilizada. Então, o sistema de votação eletrônico no Brasil é um exemplo, se quiser fazer algum tipo de comparação, em que o Brasil, coletivamente, está de parabéns internacionalmente. Agora, é evidente que nós estamos vivenciando um processo, como aconteceu também com Roger Bacon no século XII, né? De gente querendo, não é, querendo colocar suspeição em cima da inovação, né? Então, nesse momento, isso é que a gente brinca, né? É de catálogo, né? Assim como Roger Bacon foi preso, né, por inovações suspeitas, há também, hoje em dia, pessoas que julgam que eleição eletrônica é uma inovação suspeita. Cada um entende o que quiser do que eu estou falando, mas então é isso mesmo, né? Assim embora todos nós gostaríamos que todos nós fôssemos, digamos, do time da inovação, não é bem assim. Muitas vezes, com razão, sabemos, né, que várias inovações geram efeitos não previstos, indesejados. Por exemplo, né, todos nós achávamos que as redes sociais e tudo isso que está em torno da internet viria liberar a humanidade, melhorar, etc. E, de fato, faz isso, mas junto com isso, né, junto com isso, há uma série de efeitos colaterais. Então, a gente também não pode ser cego, né, e dizer que tudo isso é só bom e não tem o lado sombrio. Então, é isso, é uma aprendizagem social, como é que nós domamos, né, a inovação, quais são as formas pelas quais, assim como quando você toma um medicamento, né, o medicamento pode dar um efeito colateral, então a inovação vamos dizer assim, é uma ajuda, né, para conseguir atingir objetivos de uma sociedade melhor, mas também pode ter e tem efeitos colaterais. Então, eu não quero estar no time, né, do time que só olha o lado positivo, temos que olhar o lado realista, né? E aí, com relação à inovação no Brasil, né? Inovação no mundo, no Brasil, eu lembro do Ariano Suassuna, né? Que uma vez perguntado se ele era otimista ou pessimista com relação a uma determinada coisa, ele fala, olha, otimistas são ingênuos, né? É uma ingenuidade, né? Ser otimista. Pessimistas são muito amargos, né? Não é legal. Eu sou, diz o Ariano Suassuna, né, um realista esperançoso. Então, a gente tem que olhar a inovação com esse olhar de realismo esperançoso, olhar a inovação como ela é, o seu potencial, as suas limitações, os seus interesses, as coisas que rolam em torno disso, mas esperançoso de que prevaleçam os lados favoráveis, os lados positivos, que a gente consiga. Outro termo importante que o professor Evaldo utilizou, movimento, né? Esse movimento, que possa esse movimento ter um efeito positivo. Claro, podemos falar de um dos setores mais inovadores ao longo da história, que é o setor militar, né? Que tem um aspecto positivo, que é a defesa,
e faz tanta coisa importante, o setor militar, mas também a gente vê todos os dias, em particular nesse momento a gente vê isso na Europa Oriental, também são essas inovações que matam gente, né? A inovação também. Então, de novo, o professor Evaldo traz corretamente a inserção da questão da inovação na questão social, da política, dos desejos da sociedade, da capacidade de articular algo que tracione, né, que movimente, num certo sentido, a sociedade e não fique, como a gente chama, né, na fisicoquímica, né, movimento browniano, né? Vai para cá, vai para lá, muito movimento, mas pouco avanço, né? Então, que a gente consiga avançar. Obrigada, professor. Antes de passar, chegaram várias outras perguntas. Eu gostaria de emendar sobre esse assunto que o professor está falando. O professor Evaldo também tinha citado a própria questão da compreensão da inovação, a respeito da falta até de uma comunicação mais clara. O professor Ponsky fala como a inovação é vista hoje a partir de uma compreensão positiva, eminentemente ligada à modernidade, ao progresso, à tecnologia, mas não só, né? A inovação não é só isso, não apenas essa inovação disruptiva, e é possível, através de que ferramentas a comunicação pode colaborar, capacitações, formações, para auxiliar nessa cultura da comunicação, na cultura da inovação, para que, superando a dificuldade de políticas de Estado, o funcionário público, o servidor, possa desburocratizar processos, incrementar situações que sejam inovações e que vão surtir efeito para o cidadão. O que pode ser feito para essas pequenas inovações rotineiras serem, de fato, implementadas na máquina pública e também até na iniciativa privada? As perguntas difíceis, viu? Porque o serviço público ele tem muitas ideias e a gente consegue ver muita inovação. E aí, aproveitando a questão da saúde, se alguém entrar num hospital das clínicas, principalmente o hospital das clínicas, e olhar lá dentro com carinho, com um despreendimento, vai ver a quantidade de inovações que eles fazem para resolver problemas dioturnos. E nada disso sai para fora dali. Um hospital não passa para o outro, simplesmente porque não existe mecanismos para passar. Né? Não existe incentivo, não existe. Mas, olha, o Hospital das Clínicas de Belo Horizonte, que é da UFMG, é uma coisa impressionante. Eu fiz um levantamento desse uma vez de coisas que as pessoas chamam, às vezes, de gambiarras, né? Porque não tem aonde comprar uma peça, uma coisa, então ele inventa, ele cria, ele tem um torno. É impressionante, né? A quantidade de pequenas inovações que mantém esse país vivo. Você vê isso para todo lado. Agora, não existe uma política pública de incentivo a isso, né? No governo de Minas, a gente tinha um concurso em que as pessoas apresentavam isso e ganhavam prêmio, ganhavam dinheiro. Mas isso não tinha sequência, né? Não era dado sequência, porque não é uma cultura de vender. Eu acho que isso está muito ligado à cultura brasileira de que negócio é uma coisa ruim, é uma coisa pecaminosa, né? A gente não pode fazer negócio. Então, eu tenho um exemplo aqui rapidíssimo, né? Lá na escola pública, nós incentivamos a inovação, pagando uma bolsa para o professor, pegar os alunos dele e falar o que vocês querem fazer aqui de inovação para poder aprender matemática, física e tal. E tinha um professor da universidade que, se desse certo, ele ia lá ajudar para fazer o produto e tal. Uma menina disse: meu pai é boia fria e eu tenho uma vontade muito grande de que ele possa ter no local dele lá alguma coisa para ele esquentar a comida dele, né? Porque ele come comida fria, porque lá não pode ter fogo, né? Na fazenda não pode acender fogo. E aí fizeram lá,
fizeram uma chapa, depois de 6 meses, chegaram uma chapa com a ajuda da UFMG, uma chapa que pegava energia solar e com aquilo ele esquentava a marmita dele e tal. E a menina ganhou o prêmio, foi muito bacana e tal. Eu fui seguindo aquilo, pelejando para ver o potencial de um negocinho desse para o mundo, para a África, para o Brasil, para o Nordeste. É impressionante, mas não vira. Não vira. Não vira porque não tem essa coisa do o empreendedorismo. A gente ensina, o Ari é fantástico, isso tem uma grande tradição em promover o empreendedorismo. Nós temos muita gente empreendedora, mas o ensino do empreendedorismo e a facilidade para o cara empreender, que o juro no Brasil é muito alto, né? As pessoas não têm dinheiro para fazer isso. Então, é realmente assim, a inovação nesse nível, assim, não disruptiva, a inovação disruptiva no Brasil é quase proibida, né? É muito difícil, né? O camarada precisa ter uma persistência muito grande, porque a legislação é contrária, tudo é contrário, né? Agora, essa menor no sentido assim da complexidade, ela acontece, ela só não se propaga. E eu acho que isso está ligado à questão de que o brasileiro é muito resistente a negócio, ele não sabe se meter no negócio. Acho que o professor Evaldo ele trouxe várias questões importantes, né? A questão da legislação, embora tenhamos uma lei de inovação e um novo marco legal de inovação, apenas agora estão sendo explorados mecanismos inovadores dentro, né, desse marco legal, por exemplo, as compras públicas, né? Não tem coisa que mata mais inovação do que fazer o pregão pelo menor preço, né? Porque se você já não... Quando você faz o pregão pelo menor preço, você estabelece uma especificação muito rígida. Então, se tiver alguém que teve uma ideia de atender aquela necessidade de um jeito diferente, já é desqualificado, nem participa. Enfim, então, agora já estão já algumas tentativas iniciais, já, eu acho que em fase razoável, né, de compras públicas inovadoras. Certos setores criaram, inclusive, termos interessantes. O setor de seguros, por exemplo, que é um setor também que tem bastante inovação acontecendo, né? Ele criou o conceito de caixa de areia regulatória, sandbox regulatório, ou seja, você suspende regulamentos muito rígidos por um certo período, num certo contexto, para permitir experimentos. Quer dizer, você autoriza, né, de certa maneira, a ousar, sem punir, né, porque fez diferente do que está no regulamento. Enfim, é um conjunto de situações, né, que vamos dizer assim, que no agregado é o que acaba permitindo avanços. Empreendedorismo, né? A questão do boia fria e tudo isso que foi falado, né? Muito importante. Existe um programa que foi idealizado há 19 anos, ano que vem faz 20 anos, pela minha colega de direção lá do IA, que é a Roseli de Deus Lopes, chamado FEBRACE, Feira Brasileira de Ciências e Engenharia, que é um espaço que capta ativamente alunos e alunas de todo o Brasil com seus professores, abre espaço justamente para a criatividade e para, vamos dizer assim, caminhar, né, nessa trajetória da inovação. Já crianças, jovens, né, de 1.200 cidades já participaram ao longo desse tempo. É um processo que não é o momento aqui de detalhar, mas há muitas coisas acontecendo no país, e aí eu termino com uma frase que não é minha, né, mas é uma frase aí de uma área chamada gestão do conhecimento, né, que é a seguinte: se o Brasil conhecesse o que o Brasil conhece, o Brasil seria melhor, né? Então, a gente precisa conhecer os casos positivos, e valorizar, não é? Os casos e as situações de avanço. Nós, às vezes, tendemos, o professor Evaldo falou, copo meio cheio, copo meio vazio, né?
às vezes a gente olha, e tem que olhar também os desafios, mas aprendemos também dos sucessos, né? Então, vamos olhar realisticamente e ter esperança. Professor Hélio, tem tempo para mais uma pergunta? Temos aqui várias perguntas. Eu vou ler Carica, a entrou um e-mail, você viu? do Tiago. Isso. Vou fazer essa do Tiago, porque tem a ver com o empreendedorismo que estava sendo falado. É o Tiago Berto, graduando em Engenharia de Produção da Escola Politécnica da USP. Ele agradece, parabeniza o evento e pergunta, por favor, em que medida a inovação e o empreendedorismo de base científica e tecnológica brasileiros, através de startups, de techs, têm potencial para gerar externalidades positivas à parcela maior da sociedade, e aí, então, protagonizar uma transformação social. Ele fala mais de inovações disruptivas, né, aliadas ao empreendedorismo. O professor Evaldo tinha adiantado da dificuldade. Professor Ari, eu gostaria de comentar essa, você tem mais experiência nessa área. Posso comentar. Vamos lá. Primeiro, existe, Tiago, obrigado pela pergunta, existe na universidade, me permitam ser um instantinho paroquial, existe um ambiente que talvez você conheça, mas se não conhecer, recomendo que se aproxime, chamado NEU, Núcleo de Empreendedorismo da USP, que é algo formado, né, grassroots, formado por estudantes, gerido por estudantes, e que você vai encontrar colegas e colegas que já se formaram e que criaram enfim, empresas, bastante interessante. Segundo, não é trivial você encontrar algo que vamos dizer assim, um empreendedor, uma empreendedora que fizeram um empreendimento e conseguiram transformar o país. Não é assim que as coisas acontecem. Se você pegar, de novo, porque estamos tão próximos, né? A vacina RNA mensageira, você vai ver a quantidade de entes que participaram desse esforço, desde universidades, empresas, governo, entidades reguladoras, imprensa, enfim. Então, não dá para você falar, você pode falar, bom, mas tem o Google, né? O Google mudou o mundo. É verdade, mudou o mundo a partir de uma tese, né? De uma tese de doutoramento na Universidade de Stanford. Mas são casos como com uma tese de doutorado bastante rigorosa, né, em termos matemáticos. Mas são casos singulares, né? Geralmente você tem novamente jogo de equipe. E aí, se a gente for olhar, você vai encontrar uma porção de casos, e aí tem um elemento importante que frequentemente, especialmente nesse ambiente, né, que a gente chama de corporate venture capital, não é? De grandes empresas adquirindo, incorporando, o que é muito benéfico, de forma geral, incorporando essas empresas inovadoras com uma intensidade tecnológica forte para aprimorar a sua atividade. Dou um exemplo, né, de uma empresa nascida na USP, até que passou lá pela gente. Então, a moçada identificou lá conseguiu desenvolver um processo óptico para separação de sementes e separação, enfim, de produtos. E aquilo foi se desenvolvendo, uma hora a WEG comprou a empresa. E aí você vai ver, nessa trajetória, você vai encontrar um conjunto bastante expressivo de empreendedores e que acabaram sendo adquiridos, né, por as empresas criadas por grandes empresas, porque para conseguir fazer uma inovação com essa capacidade que você falou, tem que ter competência de marketing, ter gosto de vender, ter pós-venda, ter capacidade de produção em massa, etc., que, às vezes, a pequena empresa não tem. Então, novamente, jogo de equipe.
Obrigada. Da minha parte está muito bom. Eu acho que está bem completa a consideração do Ari. Professora Ari, o senhor ia falar? Eu queria fazer um comentário final, que a gente está se aproximando do final. Eu queria fazer uma espécie de wrap-up do que nós ouvimos. Primeiro, eu quero agradecer muito aos nossos dois convidados, professor Evaldo, professor Guilherme, porque eles nos proporcionaram uma exposição muito educativa. Eles transformaram um tema que não é um tema fácil, é um tema árido, mas eles transformaram numa conversa profunda, relevante, com conceitos chaves, conceitos importantes, mas de uma forma assim muito tranquila, muito clara e muito objetiva, né? E as duas apresentações se complementaram muito, né? Eu vou passar rapidamente por alguns pontos que para mim foram mais importantes, não quer dizer que sejam esses os mais importantes, mas é a minha percepção. Primeiro, professor Evaldo, os pontos que ele tocou, que é preciso foco. Se a gente quer induzir inovação, a gente precisa primeiro se perguntar para onde nós queremos ir como nação, como sociedade. E aí, formular uma proposta para a inovação que seja compatível com esse objetivo de longo prazo e estrutural. O segundo ponto absolutamente importante é que inovação tem que pertencer à cultura nossa, né? ao nosso modo de viver. Quer dizer, a gente precisa encontrar, talvez essa seja a grande inovação, né? Como é que a gente introjeta na cabeça do brasileiro esse desejo de perseguir inovações? Outra coisa muito interessante é que o professor Evaldo disse, ele não disse exatamente com essa veemência que eu vou dizer, mas que a ideia é essa: a inovação é proibida no Brasil. Por quê? Porque a gente dissocia a possibilidade da inovação se juntar com o mercado, com a iniciativa privada, com o lucro, que é um palavrão, né? Inovação tem que ser monopólio estatal. Só o Estado é que pode patrocinar a inovação, porque aí, imagino eu, ela seria desinteressada, né? E a outra coisa que eu achei muito interessante, eu vou registrar aqui e volto daqui a pouco, é a ideia de que o nosso atraso em inovação está ligado não apenas a isso, mas está ligado ao fato de que hoje no Brasil a solução é importar. É muito mais fácil para o empresário importar do que fazer aqui, porque a gente não sabe fazer aqui, então a gente vai importar. Vou voltar a esse ponto. Quer dizer, esse é um limitador. Quer dizer, a forma como o país se inseriu no mercado global acabou limitando as nossas possibilidades inovadoras. O professor Guilherme também trouxe alguns pontos interessantíssimos. Essa ideia da sindemia, né? Se eu entendi bem, é o conjunto de carências sociais e que eles precisam ser enfrentados com inovação. Nós temos um problema de saúde no país, o acesso à saúde, a estrutura de assistência à saúde, nós temos um problema de educação. Nós precisamos inovar na educação para a gente dar conta da tarefa enorme que a gente tem. A gente tem problemas de habitação, a gente tem problemas de infraestrutura que seriam mais facilmente enfrentados se a gente pudesse enfrentá-los inovando, né? E ele lembrou dois exemplos, os Estados Unidos da era do Kennedy, que, movidos por uma ameaça externa, então a ameaça externa como a motivadora de um movimento, de uma revolução tecnológica.
dizer, o Sputnik disparou um gatilho que fez a inovação, a partir da conquista do espaço, se disseminar na sociedade americana. E uma coisa muito parecida, depois da Guerra dos 6 Dias, em Israel, a França cortou o fornecimento das armas. Israel, então, diante dessa ameaça externa, se viu na contingência de desenvolver internamente a tecnologia para suprir as suas forças armadas. E daí desencadeou um outro movimento extremamente profundo, e que fazia sentido. Nos dois casos, esses movimentos prosperaram por causa da questão cultural, quer dizer, é na cultura do americano e do israelense essa busca da inovação. E aqui eu quero traçar um paralelo com a questão da facilidade de solucionar via importação no Brasil, que na ótica do professor Evaldo, essa seria uma ameaça externa, né, que a gente precisaria, então, enfrentar essa ameaça externa com uma multiplicação da nossa capacidade de inovar e aprender a fazer as coisas aqui. Então, a gente fica com a impressão de que o gatilho, o grande motivo para inovar é talvez a ameaça externa. Mas o professor Guilherme nos mostrou que a gente tem enormes ameaças internas que precisam ser enfrentadas com inovação. Quer dizer, fica a ideia de que a ameaça, em geral, ela é um motivador, ou ela evidencia a necessidade de inovação, e cabe aos governos, aos cidadãos, encontrar uma maneira de mobilizar os recursos para enfrentar essas ameaças. A ideia de que é preciso haver colaboração e consistência também foi apontada pelo professor Guilherme, e a ideia de que existem riquezas de oportunidades, como o professor Evaldo disse. Quer dizer, as nossas carências são, na verdade, oportunidades para a inovação. Quer dizer, existe demanda por inovação. A gente só precisaria mostrar que essa demanda existe e que nós temos cabeças e recursos para enfrentá-las. A ideia de que a inovação ela pode ser uma coisa para o bem e para o mal, né? A internet está aí para mostrar. E eu queria finalizar, já estamos passando um pouquinho, que veio na discussão veio a ideia de que o brasileiro não conhece o que ele conhece. O brasileiro não tem conhecimento do enorme conhecimento que nós temos no país. E aí o professor Guilherme lembrou da necessidade de gestão do conhecimento. A gestão do conhecimento é uma expressão que aparece digamos, na disciplina da gestão de pessoas, ou administração dos recursos humanos, né? E eu acho interessante lembrar a origem a necessidade de gestão do conhecimento. É que há 40, 50 anos atrás, as empresas encontraram uma maneira, que hoje para nós é uma maneira ineficiente, mas na época não era, de fazer a gestão do conhecimento. Como que era isso? Com a garantia implícita do emprego. Um empregado numa grande corporação, ele não se sentia ameaçado. E aí ele era induzido a dividir o conhecimento dele. Então, naturalmente, aquele sistema, ele induzia o compartilhamento do conhecimento. Isso gerou um sistema de gestão do conhecimento. Quando esse emprego de longo prazo, esse emprego vitalício quase, foi rompido, se deixou de ter aquele recurso natural, intrínseco de gestão do conhecimento, de transmissão do conhecimento. E aí aparece a expressão gestão do conhecimento. Eu quero fazer esse paralelo com a questão da inovação. E com os pontos que o professor Evaldo levantou, que a inovação, uma invenção não... os inventos não viram. Eles não viram conhecimento geral. Quer dizer, nós precisamos encontrar uma maneira de transformar esse conhecimento, de compartilhar esse conhecimento, e com isso fazer
a gestão do conhecimento inovador. Maravilhosa essa apresentação, eu acho que dá para costurar muito bem a contribuição desses nossos dois notáveis expositores de hoje. Em nome do Primeira Via, em nome do IEA, em nome do Núcleo de Políticas Públicas, quero agradecer profundamente aos nossos dois colegas e à Caritas, que conduziu o debate muito bem. Muito obrigado e até o próximo webinar. Obrigado. Agradeço. Pedro Abel. Obrigado também. Obrigado também, Pedro Abel. Um abraço, professor Evaldo. Um abraço, Está Ari. sempre em contato com a gente. Obrigado. Obrigado, Um abraço, Hélio.